Fala, meu lindo, minha linda. É verdade, nós estamos aqui hoje para gravar uma mensagem para você em Porto, Portugal. O tema da mensagem é: eu preciso de ajuda. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Eu quero muito que você fique comigo até o final dessa mensagem. Sabe, elimine distrações e entenda que essa pode ser uma resposta de Deus para você agora. Amém? Eu quero só te pedir um favor antes de começar o vídeo, que é se inscrever no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, que toda segunda-feira, sem falhar, há 4 anos, tem uma palavra de Deus para você. Amém? Curte o vídeo, já curte aí, bebê. Sabe, manda para todo mundo e bora para a mensagem. Vamos lá. Que lindo. O povo acá está extremamente animado. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 18. Esse é um dos textos que eu tenho muita paixão em ler. Eu acho que eu devo ter pregado ele na minha vida umas 2 vezes no máximo. Mesmo amando tanto, às vezes eu tenho essa, dificuldade de acelerar aquilo que Deus diz a hora certa. E agora é a hora certa. Eu quero falar sobre isso com você. Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 18, diz o seguinte: E eis que um homem trazia em uma maca um paralítico, e eles buscavam meios de levá-lo e colocá-lo diante dele. E eles, não encontrando um caminho pelo qual pudessem levá-lo por causa da multidão, subiram ao telhado e desceram por entre as telhas com a sua maca para o meio, diante de Jesus. Que animal esse negócio, irmão. Desculpa, eu me emociono aqui. Não tem para bater Jesus, né, irmão? Jesus era sinistro, né? O povo fazia loucura para chegar perto dele, porque a fama de Jesus não era pela sua beleza, não era pela forma bonita de falar, não, é pelo poder que havia nele. Ele era o verbo de Deus encarnado, ele é o próprio Deus. As pessoas queriam estar perto, e isso aqui para mim é uma coisa linda, porque tem pessoas que querem estar perto, mas não conseguem, mas aí tem gente que se aproxima e que ama tanto essa pessoa que consegue criar o acesso aonde não tem caminho para que essa pessoa alcance Jesus. Uau! Eu vou te dizer uma coisa, eu tive há 2 anos atrás em Cafarnaum, na cidade de Jesus. Quando você entra em Cafarnaum, tem uma placa escrito Town of Jesus, ou a cidade de Jesus. Irmão, eu não sou chorão. Quando eu vi Town of Jesus, eu já... E eu fui entrando naquele lugar, irmão, e aí a gente começa a se localizar geograficamente na Bíblia. E aí eles mostraram aqui, era o templo onde Jesus havia expulsado o demônio daquele garoto. Eu já estou assim, nossa, que loucura, top. E aí disseram, e aqui no outro lado da rua é a casa da sogra de Pedro. E o Pedro tinha sogra, meu Deus, que loucura. E eu estou vendo a casa da sogra de Pedro, e está bem na frente. Então quando Jesus expulsou aqui, gerou um furdunço muito grande. E aí a Bíblia diz que Jesus foi para a casa da sogra do Pedro para dar uma descansada. Irmão, não deixaram, invadiram a casa, envolveram-se todos em volta e não tinha o que fazer, porque há uma sede de Jesus incontrolável, e todos queriam estar perto, todos queriam tocar nele. E aí a Bíblia vai dizer que nesse cenário, aonde eu vi com os meus olhos e consegui entender qual o tamanho era aquela confusão, tinha um paralítico, e que esse não tinha como chegar até Jesus.
Eu confesso para você que é difícil entender isso no mundo ocidental, a impossibilidade de alguém chegar até Jesus, até porque nós vivemos a realidade da graça, do acesso livre, aonde nós dobramos os nossos joelhos no nosso quarto e o Senhor Jesus nos responde. Mas quando eu olho para isso aqui, eu lembro do cenário do que eu vejo todos os dias, alguém comentando em alguma foto, em algum vídeo, no direct: eu preciso de ajuda. Sabe, todos os dias alguém está dizendo: eu preciso de ajuda, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma direção, eu estou perdido, eu preciso chegar até Jesus. Então essas pessoas às vezes olham para nós e pensam: é essa pessoa que vai me levar até Jesus. Mas entenda, eu não sou tão necessário. Jesus está com o caminho aberto, Ele é o próprio caminho. Você pode ir direto por Ele. Claro, eu posso te ajudar, mas você pode ir direto também. Mas entenda, aqui o cenário é um paralítico deitado numa cama, que não conseguiria jamais chegar em Jesus, até porque havia uma multidão que o cercava. E quando você entra no enredo, quando você começa a entender a história, você começa a visualizar. Para mim é claro visualizar um homem deitado numa maca, se lamuriando, dizendo: Jesus está na cidade, Jesus está tão pertinho, e eu sabendo que se chegasse perto dele poderia ser curado, porque eu ouvi que ele pode fazer. Eu não consigo. Eu fico imaginando a cena dele falando para quem está perto: olha, infelizmente não dá, a multidão é muito grande, eu não consigo andar, não consigo me aproximar. Mas aí a Bíblia vai dizer que ele tinha amigos. Uau, ele tinha 4 amigos ainda, irmão. O homem era paralítico, mas era violento. Porque a coisa mais difícil na vida de alguém é ter mais de um amigo. O paralítico tinha 4 amigos. Seja sincero com a gente, seja sincero com você. Quantas pessoas que você pode contar de verdade, que você pode chamar de amigo? Porque amigo de verdade, na verdade, são muito poucos, quando não raros. Cabe na palma de uma mão, e às vezes não precisa de todos os dedos para contar. O paralítico não, irmão. O paralítico tinha 4 amigos. Top. 4 amigos violentos. Os 4 amigos olharam para o paralítico: o que você quer? Eu quero chegar perto de Jesus. Eles olharam para a multidão. E a Bíblia diz que eles tentavam achar um caminho. Entenda, quando você tem um amigo de verdade, o que nós enxergamos possibilidade, se essa pessoa é cheia de Deus, ele tenta encontrar um caminho. Ou seja, quem é de verdade perto de você não tenta atrasar o que Deus quer. Pelo contrário, ele está tentando encontrar um caminho para te acelerar para aquilo que é o lugar de Deus para a sua história. Então entenda que quando alguém está perto de você e está tentando dificultar o caminho, ele não é o amigo que você imagina. Amigos encontram caminhos. Pronto. Os 4 estão olhando caminhos, não estão encontrando caminhos, porque não tinha como passar, não tinha como chegar. Tinha uma maca, tinha 4 amigos, tinha um paralítico. Então são 5 homens, uma maca. Como que faz? Irmão, eu fui agora, eu estava no aeroporto para fazer check-in, irmão, tinha uma multidão de gente para os irmãos do check-in. Não dá para passar no meio de uma multidão. Alguém vai brigar, alguém vai ofender, alguém vai dizer: tá voltando à frente. Imagina, estava todo mundo com a mesma ânsia, todo mundo tinha o seu próprio milagre, todo mundo tinha uma história para contar. Não existe prioridade na multidão. Mas a Bíblia vai dizer que quando os amigos do paralítico olharam aquilo, eu imagino, irmão, um olhou para o outro e falou assim: eu já sei, olha para cima da casa. Aí todo mundo olhou: tem ninguém lá, né? Tem gente na janela, na porta, tem gente escorado, tem gente em tudo, mas no telhado não tem ninguém. Irmão, o paralítico falou assim: vocês são tudo louco? Eu não sei nem andar, vou subir telhado? Aí os amigos dele disseram:
Mas aonde você não consegue, a gente carrega. Tem fases da nossa vida, existem fases da nossa história que a gente não tem força para caminhar, que a gente não consegue avançar uma milha mais, que a gente não consegue continuar, a gente está tão cansado, fragilizado, paralisado, que a gente não consegue. Por isso amigos são importantes. Quando nós estamos paralisados, se você tem alguém cheio de Deus com você, Ele te carrega, Ele coloca o ombro debaixo dos teus ombros e diz: aonde você não consegue, eu te ajudo. A gente precisa urgentemente de pessoas que aonde a gente não consegue, não desistam de tentar nos ajudar. É por isso que a Bíblia fala do cordão de 3 dobras. Quando um está fraco, o outro está forte, entende? Por isso que a gente precisa andar junto, a gente precisa da comunhão. Olha para quem está pertinho de você e diz assim: eu preciso de você, eu preciso de você. Isso, olha para a sogra e diz: eu não preciso de você. Brincadeira. Pega na mão assim, Covid free, só quem é Covid free, pega na mão. Fala para a pessoa assim, ó: sozinho eu consigo chegar, mas juntos eu vou muito mais longe. Vamos, irmão, que o paralítico já está em cima do telhado. Antes que ele caia, a Bíblia diz que os amigos do paralítico, tudo sinistro, segura a maca, vai cair. Tira o telhado, cuidado com a cabeça do paralítico. E o paralítico aqui, ó. E os amigos do paralítico estão se mexendo, porque um está parado, mas os outros em amor se mexem, estão trabalhando, porque eles sabem que se eles conseguirem, o paralítico sai dali andando. Eles sabem que se eles conseguirem o êxito é de todos. Ele vai chegar numa cama, mas não vai precisar mais da cama. Então eles estão tudo assim: bora, tira telhado. Aí imagina, irmão, Jesus está aqui, gente, então, top. As coisas aconteceram. O rapaz estava endemoniado lá, tive que expulsar. Aí de repente aquele barulho. E o paralítico aqui, ó. Ninguém entendendo nada, irmão. E o paralítico aqui, ó. E os amigos: vai, tá chegando. Imagina que cena. E todo mundo, e Jesus aqui. Tinha encanador trabalhando, tinha alguém trabalhando em cima, mexendo em antena de TV. Irmão, o paralítico chegou. O homem, Jesus é top, né? Jesus olhou para ele e falou assim: os teus pecados estão perdoados. Sabe qual que é a loucura de tudo? É que para mim tem uns detalhezinhos que sim, são apaixonantes. Coisa linda, coisa maravilhosa. Porque Jesus, a Bíblia diz, olhando para eles, não foi só o paralítico que colheu, eles escolheram. A Bíblia diz que Jesus olhou para eles e viu quão grande era a fé. A fé não era só do paralítico, a fé era deles. Sabe, só faz alguma coisa desse nível quem tem fé para ver aquilo que Deus vai fazer na sua história acontecer. Quem anda com você e acredita no chamado que você carrega, move céus e terras para construir um caminho para você chegar até onde você precisa. Se você tem alguém que te paralisa, desiste, dá uma segurada. Agora começa a olhar à sua volta se não tem gente tentando fazer você continuar. E escute, às vezes você é o paralítico, mas às vezes você é o amigo. Porque a gente sempre se coloca na posição do mais fraco. E quando a gente está forte, será que a gente não é tentado a abandonar quem está fraco? Entende que o abandono é de dizer: eu não vou te ajudar, eu não vou. Eu apaixonei aqui quando eu li isso aqui a primeira vez, porque daí Jesus diz: olha, teus pecados estão perdoados. E os fariseus que estão em volta, tudo assim: o que esse homem pensa para perdoar o pecado dos outros?
E o paralítico está lá assim, de pecado perdoado, mas sem mexer. Está assim, amém, Jesus. Então, tô até perdoado, mas né? E os fariseus estão murmurando dentro de si. Aí a Bíblia diz que Jesus fala assim: ei, vocês acham que o que é mais difícil? Perdoar pecados ou fazer esse homem andar? Ele estava dizendo: o mais difícil eu sei fazer, e é só eu que posso perdoar pecados. Os amigos podem nos levar até Jesus, mas aquilo que Jesus faz, só Ele pode fazer. Ninguém pode fazer. Ninguém pode perdoar pecado, só Ele que perdoa pecado. Ninguém pode morrer na cruz, só Ele que morreu na cruz do Calvário. Ninguém pode fazer alguém levantar e andar, só Ele pode. É Jesus dizendo: meu lindo, o que ninguém pode fazer, eu dou aula. Os teus pecados estão perdoados. E agora, bebê, levanta, anda, leva a maca contigo, porque a fé te salvou. Jesus é intencional, né? Jesus podia falar assim: deixa essa maca aí. Jesus falou: não, leva com você. Aí mas eu não preciso mais não. Não, leva. Leva, eu estou mandando um souvenir da cura, para que toda vez que você olhe para a maca, você lembre da onde eu te tirei e que fui eu que te tirei. Lembra, toda vez que você olhar para a maca, tem 4 pegadores de mão. Lembra que cada lado dessa maca foi um amigo que te ajudou. Nunca se esqueça dos amigos que fizeram os caminhos possíveis para você alcançar o teu propósito. É por isso que o que Jesus faz é trazer o nosso coração à memória, para que a gratidão não se vá. Não esqueça de quem te ajudou. Não esqueça de quem te ajudou. Não esqueça dos amigos. Não esqueça de Jesus. Não perca a gratidão, porque depois que você anda, dá a impressão que você não precisa de mais ninguém. Mas vai ter um dia que você vai estar fraco, e você vai precisar. Aqui o homem teve que sair, o paralítico, com a maca nas costas. Imagina a alegria, né, irmão? Imagina a alegria. Com licença, excuse me. Com licença. Mas você estava onde? Eu estava no telhado. Mas você não é o paralítico? Não, eu era. Depois que eu encontrei Jesus, não sou mais. Ele mudou. Eu era antes de encontrar Ele. Depois que eu encontrei, eu sou o homem da maca que não precisa mais da maca. E os amigos tudo atrás. Top, nós que levamos. Pronto, termina aqui. A Bíblia me dá essa história, e aí eu olho para nós aqui, a nossa realidade. E eu sei que quando alguém ouve algo assim, às vezes dói o coração, porque não tem para quem dizer: leva a maca. Às vezes nos faltam essas pessoas. Eu digo: ore, peça a Jesus esses amigos. Eu tenho alguns assim, que se acabar a gasolina eu tenho coragem de ligar. Tem gente que eu fico com vergonha, então já não é tão amigo como eu pensava. Tem gente que já não atende o telefone. Pensa assim: é pobre, quer Pix, só pode. Não é verdade? Agora tem amigos que você pode contar, mas tem vezes que a gente não vai ter ninguém. É aqui. Talvez essa é a sensação que você tem. Você não tem ninguém. E você chegou nessa mensagem dizendo: eu preciso de ajuda. E aí você está até aqui dizendo: poxa, que lindo, mas eu não tenho esse alguém. Eu não tenho esses 4 amigos, eu não tenho nenhum sequer. O que eu faço? Ah, lindo. Relaxa, porque tem uma esperança para você. Para aqueles que não conseguem ir até Jesus, Jesus irá até eles. Tem que provar na Bíblia, senão não tem graça. Tinha um homem que não tinha amigos, e ele estava sentado à beira do caminho. O nome dele era Bartimeu, filho de Timeu. Ele era cego. Então ele está cego, sentadinho na calçada. E ele começa a ouvir um barulho de Jesus passando, e uma multidão que o rodeava. E ele começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
E quando ele gritou, alguém disse: cala a boca e não importune o mestre. Olha que loucura, um tem ajuda para chegar, o outro é silenciado para que nem o mestre o ouça. E ele continua: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E está todo mundo dizendo: cala a boca, fica quieto. E ele: Jesus, ele não está vendo mesmo. E o que os olhos não vê, o coração não sente. Mas está todo mundo dizendo: shh. Irmãos, tem uma coisa que me irrita, é alguém fazer shh para mim. Eles estão shh, Jesus, e ele aqui: Jesus. E aí Jesus parou. E quem é esse que está chamando meu nome? Aí todo mundo disse: é o cego, é o cego. Aí Jesus falou assim: não. Abre o caminho e tragam ele aqui. Irmão, Deus é tão poderoso e fiel que Ele vai levantar quem não quer te buscar e vai ser obrigado a te buscar, abrir o caminho e te trazer para perto dele. É os improváveis. Eu vou te contar uma história. Eu gosto das histórias top, irmão. Eu já não sei mais quanto tempo eu tenho. Quanto tempo eu tô falando já? Deu 20 minutos já? Oh, que benção, vai dar mais então essa. Olha aqui. Ele ama que eu demore. Eu vou terminar. Tinha uma irmãzinha do ciclo de oração bem no interior, sabe, aquelas irmãs crente, top. E aí ela escreveu uma carta pedindo para que Deus mandasse para ela comida. Ela precisava de comida. E alguém pegou aquela carta, não sei como, e tinha um homem que tinha um mercado na cidade, que era ateu, não acreditava em nada de Jesus, e pelo contrário, gostava do... E aí ele pegou aquela carta e disse: eu vou pregar uma peça nessa mulher. Ela acredita em Deus, né? Coitada, Deus nem existe. Aí ele falou: sabe uma coisa? Eu vou comprar e vou levar comida para ela. Aí, que lindo. Ele pegou, encheu o carro de comida e levou na frente da casa da mulher. Bateu palma. E lembra, ela tinha escrevido, pedido para o Senhor. Aí ele bateu palma. Aí ela chegou: oi, tudo bem? Eu vim trazer comida para você. Aí ela: o que eu pedi para Deus foi respondido. Aí ele falou assim: mas eu preciso dizer quem foi que te mandou essa comida. E ela pegando a comidinha, eu amo isso aqui. Ele falou: quem mandou a comida para a senhora foi o Satanás. Aí ele pensou que a velhinha ia ficar chocada, ia devolver a comida. A velhinha continuou pegando. Pegou. Aí o cara falou: você entendeu o que eu acabei de falar? Quem te mandou essa comida foi o diabo. Aí ela falou assim: ô meu lindo, é que você não conhece meu Deus. Quando ele manda, até o diabo obedece. Ei, se ele quiser. Ele é fiel. Se te faltar amigos, Deus vai usar o que tiver à disposição, mas a ajuda vai chegar para você, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Jesus, Tu és o nosso socorro bem presente no dia da angústia, na tribulação. Paizinho da nossa vida, nos socorre, não nos deixa sozinhos. Se nos faltar o amigo, Senhor, manda nos buscar, nos chama para perto. Não queremos estar longe, precisamos de Ti, do Teu socorro. Tu és o nosso amado. Em nome de Jesus, o socorro está chegando. Amém.
seguridad y las medidas de higiene. Chegamos. A gente tá indo atrás. Qual é essa massa?